Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 18 de 180. Purificação íntima. (18 de 180). Purificação íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e de todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, aqui agora com o capítulo 18 de 180, Purificação íntima. Neste capítulo, Purificação íntima, nome dado por Emmanuel, ele utilizou esta passagem do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, nesta passagem, dá para entender que o chamamento de Tiago era para que os pecadores limpassem as mãos de tudo aquilo que ela fez de errado, não é? Podemos assim dizer. Agora, aquele que já tiver com duplo ânimo, ou seja,
com o objetivo já traçado de ser uma pessoa melhor, que purificai os corações. E Emmanuel vai nos dar aqui agora uma interpretação deste conteúdo magnífico e vai esclarecer e colocar outras análises ainda mais. Emmanuel diz assim: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Então Emmanuel está dizendo que cada homem tem a vida exterior e a vida interior. Esta vida exterior é aquilo que nós falamos, que nós fazemos na nossa sociedade, junto ao comércio, aos amigos, aos familiares. Então, ela é conhecida e analisada pelos que nos rodeiam, isto é, aqueles que nós convivemos, esta vida exterior. Mas há a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O que ele quer dizer é que a vida íntima, somente ele sabe o que vai no seu pensamento. Então, essa é a grande diferença da vida exterior com a vida interior de todos nós. No segundo parágrafo, diz: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Olha que interessante o que ele diz. Então ele diz que o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Significa que quando nós estamos na vida exterior, nós estamos fazendo aquilo que nós temos como fundamento da vida interior. Então, você pode até sorrir para a pessoa, não é? Pode enganar a pessoa, ser uma pessoa dissimulada. Mas se você tiver maus pensamentos, você vai fazer o mal para ela. Então você pode até ser dissimulada, mas, no entanto, o que você faz é aquilo que você carrega nos seus pensamentos. Nesta outra parte, diz assim: em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Então, Emmanuel está aqui afirmando, e é fato. Em regra geral, todos nós somos portadores de graves deficiências íntimas que necessitam de retificação. Como Jesus colocava, que ele veio para os doentes, não para os sãos. Na verdade, todos nós somos doentes. Aqueles que acreditam ser sãos, que não são, esses ele não deixou de lado, porque ele não quer saber, não é, das suas deficiências íntimas. No segundo parágrafo diz: mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. E não é simples mesmo, não é? É muito difícil nós mudarmos os nossos hábitos. Mas é possível mudar nossos hábitos. Nós começamos com as pequenas coisas. Por exemplo, se você tem o hábito de mentir, se esforce para não mentir. Mas esforce muito para não mentir. Se você tem o hábito de falar da vida alheia, se esforce para não falar da vida alheia. Porque quando fala da vida alheia, você está falando somente o mal, não é? Então fale só o bem. E assim por diante. Esse é o trabalho de purificação.
No terceiro parágrafo diz assim: será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Então ele está dizendo que é muito fácil nós falarmos: ó, nós somos espíritas, e a gente vai no centro espírita, e a gente faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Tudo bem. Mas diz ele, outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então a primeira parte realmente é muito fácil. Agora, outra, que é aquela dentro de nós podemos até fazer coisas para as pessoas, não é? É fazer sopa para as pessoas, atender bem as pessoas, não é? Mas o grande problema está nessa autodisciplina. Isto que nós todos precisamos, para que nós possamos, na compreensão fraternal e do espírito de sacrifício nosso. É por isso que é difícil. É difícil por isso, porque nós temos que mexer com as nossas entranhas, nós temos que mexer no nosso eu, aquele ego e tudo mais, não é? Nesta outra parte diz: o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. Muito lindo isso aqui. Por isso que nós temos que aprender. Então o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto. É um assunto grave, porque nós possamos ser bons, achar que somos bons, mas não somos. Então nós podemos passar uma encarnação inteira nos enganando. Inteira. E é exatamente isso que acontece com a maioria de nós. Então a gravidade é realmente existente. Então por isso que ele aconselhava que limpasse as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior. O que é retificar as atividades do plano exterior? É aquilo que nós comentamos. Você está mentindo? Então já começa a travar. Você começa a travar. Trava no pensamento e na palavra. Trava nas obras. Porque tudo provém do nosso sentimento. Como disse Jesus, a boca fala o que está cheio o coração. Porque o coração é o símbolo do sentimento, não é? Então, que nós possamos retificar o nosso plano exterior também, não é? E como o nosso plano interior. Renovar nossas ações ao olhar de todos, não é? Porque todos estão vendo. Apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. Então, que nós retifiquemos a parte exterior e que nós retifiquemos nessa parte interior. A soledade, essa palavra significa isolamento. Isolamento. Então nós podemos dizer que é apenas conhecido pelo aprendiz, ou seja, somente é conhecido por ele. No isolamento indevassável, ou seja, que ninguém entra de seus pensamentos. Quer dizer, que ninguém entra, ele está se referindo aos encarnados, não é? Porque nós não sabemos o que o outro está pensando. Mas vou fazer um ponto aqui, que é um negócio interessante. Os espíritos encarnados sabem o que nós estamos pensando. Então, a criatura engana os encarnados, não os desencarnados. Não é?
É muito importante isso. Nesta conclusão, Emmanuel diz: o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então, o companheiro que se refere, valoroso do Cristo, é Tiago, não é? Que fez essa colocação. Contudo, não se esqueceu de afirmar que é trabalho para os de duplo ânimo. Duplo ânimo significa que você tem que ter um grande ânimo, né? Um ânimo dobrado, para que você possa realmente falar: não, eu quero, eu vou fazer. Somente assim. Porque se você não der o primeiro passo e não persistir, aí acabou. E é interessante que quando você se propõe a seguir o Evangelho de Jesus, você começa a ter muitas criaturas desencarnadas que não querem ver você aí se elevando moralmente, não é? Porque ele está ali te intuindo, para falar mentiras e outras coisas mais. Então ele começa a arrumar empecilhos para você. Então, por isso que tem que ter duplo ânimo, porque você aí tendo duplo ânimo, você vai e faz acontecer. Persistência, acima de tudo. Porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Isto é, não adianta nós falarmos bonito, não é? Sabemos de cor e salteado o Evangelho de Jesus. É o que eu tive a oportunidade de comentar no grupo espírita, que eu fui falar sobre a família, e aí eu falei sobre a questão do amor, não é? Então nós temos que ter amor por nós mesmos, porque se nós não tivermos amor, nós não podemos dar o amor. E aí, essa renovação que nós temos que fazer para ter amor por nós mesmos, passa exatamente por essa lição que eu estou fazendo aqui hoje. Por quê? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa estuda muito, não é? E faz medicina. Então ela fumava antes, não é? E ela se forma e continua fumando. Então, o que a gente pode perceber? Nós podemos perceber que a pessoa estudou tudo, então ela entrou em todo o conteúdo, né, existente sobre o corpo humano. Ela sabe tudo sobre o corpo humano. Mas aquele conhecimento não entrou dentro dela. É como se ela ficasse nadando, não é? Numa piscina, ali pegando aquele conteúdo todo, mas a água não entra dentro dele. É mais ou menos isso. Então, é preciso que o conteúdo que estudou entre dentro de nós. Essa é a grande diferença entre instruir e educar. Instruir é quando sabe palavras brilhantes, não é? A gente estuda muito, então tem muito conhecimento. Então, isto é instruir. Agora, educar é pegar este conhecimento, esta instrução, e mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos. Aí sim nós vamos nos educar. Porque essa educação nós vamos levar como espírito eterno que somos. Levamos para a vida eterna. Aquela instrução possivelmente até fique aqui para trás. Mas a educação não. A educação ela vai conosco com certeza. É a educação do espírito. Então, instruindo, como Kardec nos indicou, não é? E educai-vos para que nós possamos aprender a amar. Um grande abraço a você e fique com Deus e até uma próxima oportunidade.